como segunda palestra do dia, hoje intitulada Gestão Territorial, Desafios e Possibilidades, será ministrada pelo conselheiro Evandro Zanini. Evandro é mestre pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e doutorando em Desenvolvimento Regional pela mesma universidade. Técnico agrimensor e conselheiro do CRT 04. Possui diversos artigos e trabalhos científicos publicados na área de agrimensura. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas o ilustríssimo técnico industrial Evandro Zanini. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, deixar aqui o meu contato para que vocês tomassem nota, caso vocês tenham alguma dúvida específica que nós vamos falar aqui durante essa palestra, e também para ampliar a nossa rede de contatos também. É necessário que a gente faça isso. Mas um pouco antes, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos bem rápidos, mas eu gostaria de agradecer aos conselheiros do CRT 04 por aprovarem a realização desse seminário. Eu também gostaria de agradecer à presidência e à diretoria, especialmente, por também ter nos dado o apoio e confiança para a realização desse primeiro seminário, que é no nosso regional, em agrimensura, é o primeiro do país. Agora, eu gostaria também de agradecer aos colaboradores que fizeram a realização desse evento, que trabalharam dias e dias antes, estão trabalhando e irão trabalhar ao término desse evento. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para eles. Mas especialmente também a vocês que estão aí, e os que acompanham nós nos canais digitais. Sem vocês, o nosso seminário não teria sentido, porque o objetivo do nosso seminário é levar informação, disseminar informação para a sociedade. O CRT existe como entidade pública, autarquia pública, em prol da sociedade. Então, esse é o nosso papel. Agora, em especial, à diretoria da Unipar e ao magnífico reitor Carlos Eduardo Garcia por nos ceder esse belíssimo espaço. Mas, especialmente, ao conselheiro federal Tomaizinho e ao conselheiro regional Jair Bruni. Estamos trabalhando na ideia da realização desse seminário há 3 anos. Então, está se consolidando aqui algo que vem sendo trabalhado há muito tempo. Muito obrigado. Deixa eu deixar disponível aqui o relógio, porque nós estamos um pouco atrasados. E, para quem me conhece particularmente, sabe que eu falo um pouco. Demais. E aí, nós vamos combinar algo aqui, né? Se tiver perguntas, vamos deixar ao final 2. Apenas pode ser? Por que 2? Porque senão a gente vai atrasar muito o almoço. Eu já estou com fome, não sei você, Lúcio, mas eu já estou com fome, né? E a gente tem bastante coisa para apresentar também. Mas o que nós vamos falar é um pouco geral. É um pouco a consolidação do seminário, de tudo o que nós vamos ver ao longo do dia. Eu gostaria de dizer que, sobre o meu currículo, que está posto aqui, o professor Lino, eu conheci ele em 2015 para 2016, quando fui fazer a minha habilitação em técnico em agrimensura. Eu gostaria até de, inclusive, agradecer, porque quando ele assumiu a disciplina de geodésia, é que eu passei na disciplina. Eu não sei se é porque ele assumiu a disciplina ou porque eu estava fazendo pela 5ª vez, mas foi nesse momento. Então, me marcou muito o professor Lino, sabe?
E aí eu tinha um problema, a minha vida era simples, porque eu trabalhava para o Jair Bruni e eu era topógrafo. E a minha vida era simples, porque quando perguntavam para mim, o que você faz, Evandro? Eu dizia, sou topógrafo. Ah, tudo bem. Aí eu fui fazer a certificação por competência no IFSC, e aí eu me tornei técnico em agrimensura. Quando eu vou dizer, eu sou técnico em agrimensura, alguém pergunta, o que é isso? Aí eu tenho que explicar, depois que eu explico, topógrafo. Aí depois eu fui fazer geografia na Unopar. Então, eu sou geógrafo. E aí pergunta para mim, o que faz o geógrafo? Então, já era difícil explicar o agrimensor, né? E o geógrafo também é um pouquinho mais difícil. E também fui fazer mestrado em desenvolvimento regional e doutorando ainda em desenvolvimento regional. Mas, para ajudar vocês que não são do campo da agrimensura, o agrimensor é o profissional que realiza o mapeamento e atribui valor legal a essa medição. O topógrafo não. O topógrafo é um prático de campo. O geógrafo é um cientista social que tem como preocupação o espaço habitado, as formas de organização social e atua na melhoria do bem-estar social. O desenvolvimento regional não é uma teoria, é um campo teórico que saiu da economia, sociologia e geografia e aborda questões de qualidade de vida. Enquanto na geografia nós queremos pensar a melhoria, no desenvolvimento nós queremos pensar a qualidade. Muito bem. Passando à frente, nós queremos, nessa palestra, falar sobre gestão territorial, desafios e possibilidades. Então, eu gosto de elaborar um tema e depois, na palestra, eu gosto de dissecar o tema. Então, nós vamos falar sobre esses pontos aqui. Aonde começa o problema, quem deve administrar o território e qual é o papel do técnico industrial, em especial nas modalidades de agrimensura e civil, quanto à gestão territorial. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção à seguinte questão. Para nós, brasileiros, é muito difícil pensar gestão territorial como políticas públicas. Quando eu digo políticas públicas, vem à nossa mente segurança, educação, saúde. Nunca gestão territorial. E estou dizendo isso porque, numa cátedra internacional que participava eu semana passada, entre Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e o Brasil, também para a América Latina, falar gestão territorial é algo que não vem à mente como política pública. Veja que já tratamos disso hoje, veja que o deputado acaba de falar sobre alterações da lei para a gestão territorial. Pois bem, precisamos mudar esse paradigma. Nós não pensamos políticas públicas como sendo uma delas gestão territorial. Nossos políticos precisam pensar uma política pública de gestão territorial. As normas, as leis, a academia faz o seu papel, mas os atores políticos precisam começar a fazer o seu papel também. Mas a política, ela é um reflexo da sociedade. E aí, o que acontece é que o professor Lino mencionou isso. Não temos a cultura de administração ou de mapeamento, ou o que nós chamamos de cultura cartográfica. Nós não temos isso. Precisamos criar. Aonde começa o problema? Começa o problema aqui, 1850, quando, na primeira Constituição de 1822, nós tivemos a promulgação da Lei de Terras. Na segunda Constituição de 1989, na terceira Constituição de 1934, na quarta Constituição de 1937, na quinta de 46, na sexta de 67 e na sétima Constituição. Nós tivemos 7 constituições. Então, se você começar a ler essas constituições, você vai ver que cada uma foi ampliando a questão da gestão territorial, mas o problema começa em 1850, quando nós transformamos território em mercadoria. Se você pegar
os advogados pegarem os inventários que existiam antes de 1850, nunca era terra. Sempre era junta de bois, escravos, filhos e filhas, casarões, mas nunca terra, porque terra não era propriedade. Terra era algo que era do Estado, e o Estado distribuía e redistribuía. Era um bem comum. Aqui eu trouxe 2 gráficos que mostram o seguinte: a urbanização no Brasil e o crescimento populacional. A escala não está igual aqui. Aqui da urbanização do Brasil, nós começamos ali no ano de 1900. Já do crescimento demográfico, a gente começa um pouco antes. Mas observem que o crescimento da população acompanha o crescimento da urbanização no Brasil. Esses dados são do IBGE e da ONU e dizem que até 2030, 92% dos brasileiros estarão morando em cidades. Anote esse número. Em 2030, 92% dos brasileiros estarão morando em cidades. Eu vou pular um pouco, eu iria considerar um pouco desses tópicos aqui, mas para economizar um pouco do tempo e também não deixar a palestra chata, vamos deixar de falar um pouco das leis e vamos aonde nos interessa. É que, na primeira Constituição, aparecia a palavra município ou municipalidade 2 vezes. Na segunda, 10 vezes. Na terceira, 49 vezes, caiu para 35, subiu para 60, foi para 84, e na Constituição de hoje, 376 vezes é mencionada a palavra município. Então, parece que o município começou a ganhar protagonismo no cenário administrativo. E aí, lembre-se de uma das nossas perguntas, quem é que administra o território? Vamos encontrar a resposta. Levando em consideração que a crescente da população e a crescente da urbanização, o artigo 30 da Constituição diz que compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante a planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Então, primeira resposta, a quem compete administrar o território? Ao município? Mas, Evandro, espera aí, um parque nacional? Ah, não, parque nacional, a administração do IBAMA e ICMBio é da federação. Não, mas aí nós temos as ferrovias, a administração ou federativa ou estadual, as rodovias federais e estaduais. Mas o território, e especificamente o urbano, a administração é do município. Pergunto para vocês, tem um vereador aqui, gostaria que tivesse mais uns 2 ou 3 prefeitos, se isso é claro para eles. Eu digo o seguinte, sabe a coisa mais cara que existe para uma prefeitura? O que a prefeitura mais gasta dinheiro, ou quando ela faz uma avaliação orçamentária, o que é mais caro para um município? Vocês têm ideia? É mapeamento. Mapeamento é o objeto mais caro para um município. Não, prefeito, eu faço o mapa por R$10. Meu Deus, Evandro, R$10? Mas é muito dinheiro. Eu não estou exagerando. Por quê? O colega balança a cabeça ali, já passou por essa situação, né? Prefeito, vou fazer o mapeamento da sua cidade inteira, fazer um diagnóstico de onde estão as áreas regulares, as áreas irregulares e tal, e tudo isso vai ficar R$50 mil. Quanto? Não, não tenho esse dinheiro. Desculpa, mas eu não tenho. Prefeito, nós vamos fazer a atualização cadastral, exemplo de minha cidade. É gostoso falar da nossa cidade, porque a gente tem autorização para falar, né? É ruim falar da cidade dos outros. Mas na minha cidade fizemos uma atualização cadastral em 2017, a arrecadação de IPTU era R$400 mil, passou para 3,2 milhões. Mas espera aí, Evandro, aumentou os impostos. Não, diminuiu. O imposto era 1%, caiu para 0,3%. 0,3%. Baixou o imposto.
Ué, mas como aumentou a arrecadação? É claro, quem tinha Minha Casa Minha Vida, que tinha que documentar tudo, estava pagando R$ 950 de imposto. Passou a pagar R$ 150 de imposto, de IPTU por ano. E o Banco do Brasil pagava R$ 80. O Banco Bradesco pagava R$ 25. Um edifício com 5 andares pagava R$ 90. O que foi feito? Foi aumento de imposto? Não, foi feita atualização de cadastro e diminuição de imposto. Mas assim a sociedade não entende. A sociedade entende que, está doendo no meu bolso. Eu fui conversar pessoalmente com um o dono do edifício lá. Aí eu perguntei, quantas salas comerciais você tem? 12. Eu falei, pegue o valor, que deu R$ 4.800, divida por 12, vê quanto que dá. Falando assim, o valor é irrisório. Eu falei, isso. Para a prefeitura limpar a rua, coletar o lixo, fazer toda essa manutenção e tal, não sei o quê, por esse valor aí. Aí ele, pensando assim, me pareceu diferente. Qual era o problema? O problema era o valor? Não, o problema era a falta de cultura cartográfica, falta de cultura de cadastro, falta de cultura de arrecadação. Que nós estamos, se você olhar as leis aí, as normas que o professor Lino já apresentou, é alguma coisa na casa dos últimos 20 ou 30 anos que nós estamos tentando mudar. Eu gostaria de ressaltar outro detalhe. O professor Lino deixou 2 indicações aqui, eu gostaria que vocês marcassem o dia de hoje. Porque quando daqui 4 ou 5 anos alterarem as leis, saibam que foi desse seminário que saiu a proposta. Porque essa lei que o deputado acaba de apresentar aqui, essa proposta de alteração, saiu do seminário de Umuarama, presidente. Foi lá que nós falamos para ele que havia uma distorção e ele era pré-candidato a deputado, já encampou isso e colheu mais informações e fez essa propositura e houve alteração. Então, é aqui que se formam as novas ações políticas, e daqui a pouco eu vou falar sobre a questão política. Mas aí nós temos um grande desafio. O grande desafio é o seguinte, nós temos ali, desde 1937, uma lei que fala sobre loteamento. Nós temos uma outra, aqui é 37, né? Está um pouco... Aqui é 38, fala sobre loteamento. Aqui é 67, fala sobre loteamento. Esses decretos aqui estão em vigor. E aí nós temos o Código das Águas de 34, que também regulamenta a divisão e o parcelamento de solo. Nós temos a Lei 4.504, de 64. Nós temos também a Lei de Registros Públicos de 73, que, ao meu ver, mesmo com as reformas, ela está super desatualizada. E aí nós temos uma lei de parcelamento de solo também de 79 e uma outra de 79. Tudo isso aqui, todas essas leis, concorrem com essas outras leis. E aí vai acontecer o que eu vou mostrar logo à frente. Tá? Nós temos uma Constituição de 88, e quando eu era menino, eu pensei o seguinte, que quando teve a Constituição de 88, todas as leis para trás deixaram de valer. Perdoe minha ignorância de menino, tá? Quando eu era menino. Eu pensei, quando teve a Constituição, todas as leis foram revogadas e começaram novas leis. Nada disso. O que não entra em conflito com a Constituição está abarcado pela própria Constituição. Então, aqui, essas normas não são conflitantes. Elas não são conflitantes com a Constituição, mas elas são conflitantes com o paradigma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Estatuto da Cidade de 2001, nós temos a Lei da Minha Casa Minha Vida de 2009, que é a primeira vez que há a menção de regularização fundiária, porque antes nós tínhamos um território todo desordenado, mas sequer imaginávamos que ele estava desorganizado. E aí alguém deve ter visto isso, que é imperceptível. Tá? Vou mostrar daqui a pouco. E falou, vamos colocar aqui na Minha Casa Minha Vida um objeto de regularização fundiária. Mas o procedimento era tão burocrático que não se implementou. E Lei da Minha Casa Minha Vida foi uma medida provisória 459, não houve questionamento sobre ela. Mas já
a da regularização fundiária, que foi a medida provisória 759, ela teve 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Alguns dizem, essa lei não vale, porque ela foi feita por medida provisória. Ah, tá. E a outra vale? Tudo bem. E aí nós tivemos o decreto 9.310, que regulamentou essa lei, porque quando teve a lei, e a lei é muito explicativa, eu nunca vi uma lei tão clara, mas alguém disse, não, tem que ter decreto, se não tiver decreto não está regulamentado. Ok, o governo foi e fez o decreto. E aí o desafio qual que é? O desafio é o seguinte, acaba de sair o censo, e o IBGE aponta que existem 90 milhões de domicílios. Ali existe uma reportagem da Veja, e foi interessante que quando eu preparava essa palestra, eu fui buscar essa informação é de 6 de abril de 2023, tá? Às 9h16. E aí diz o seguinte, como o Brasil virou destaque mundial em irregularidades imobiliárias? Como é que isso aconteceu? Aconteceu e a gente não viu. Então, eu gostaria de ler palavra por palavra aqui. Ó. Cerca de 50% dos imóveis no Brasil têm algum tipo de irregularidade, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que agora chama de novo Ministério das Cidades, com dados de 2019. A irregularidade mais comum é a falta de escritura. Aqui está no termo comum, tá? É registro de imóvel. Então, só que eu gosto de brincar com o afegão médio, o brasileiro médio, ele não sabe o que é registro de imóvel. Não sabe. Ele sabe o que é escritura. Se você falar, eu vou dar a escritura do seu lote para você, ele sabe. Mas eu vou te dar a matrícula do seu registro. O quê? Que é? Não, eu quero a minha escritura. Por quê? Porque durante quase 200 anos, esse foi o título de propriedade. Mas vamos ver logo à frente aqui. Que atinge dos 60 milhões de domicílios urbanos do Brasil. Espera aí. A reportagem de 2023 fala de 60 milhões. O IBGE fala de 90 milhões. Evandro, é 90 ou é 60? Bom, pode ser 90, pode ser 60, pode ser 70. Você pode trabalhar com o número que você quiser. Porque ninguém sabe. E os imóveis rurais, como é que são? Bom, o censo agropecuário fala que é 5 milhões. Já o CAR fala que é 7 milhões. Então, Evandro, é 5 ou é 7? Pode escolher o número também. Como brincava o professor Rovani, professor Lino, né, nas nossas aulas lá, professor, eu faço como? Eu perguntei um dia para ele, ele falou, não sei, joga o piquete para cima, quem sabe cai no lugar. É aqui, ó. Qual que é o número? Sabe que, se você pensar, aquela brincadeira que o presidente fez uma vez, a gente falava de 30 milhões de crianças nas ruas, pode ser 30 milhões, porque não tem o número. Sabe? Então, 50% dos imóveis irregulares, 30 milhões de imóveis. Vamos trabalhar com o da reportagem. Né? Mais 7 milhões de estabelecimentos rurais. Qual que é o desafio? É certificar 30 ou 37 milhões, mas pode ser 45 milhões também, tá? De imóveis. E aí, nós levamos 20 anos, a doutora Keidmar vai falar um pouco mais tarde, levamos 20 anos para certificar quantos imóveis. Eu vou deixar isso para a parte da tarde, né? Deixar um gostinho de quero mais. Mas e aí, quais são os desafios? O desafio é que nós temos no nosso sistema 30.602 profissionais cadastrados na modalidade agrimensura. E aí, nós temos apenas, dá para ler ali? 2.600 e alguma coisa de profissionais especializados, professor Silvio. É sobre isso que nós falávamos. 2.600 especializados em georreferenciamento. Falta só 24 mil a se especializarem. Evandro, esse número pode estar errado. Sim, ele pode estar errado porque eu estou trabalhando com dados secundários, eu não estou trabalhando com dados primários. Eu não olhei realmente as habilitações de cada profissional. Estou trabalhando com os dados que são públicos.
E na regional, presidente Valdir, na nossa regional, como é que é? Nossa regional, nós temos 2.500 profissionais no campo da agrimensura e 360 habilitados a georreferenciamento. Temos que aumentar esse número aí, porque o desafio é grande. E aí, qual que é o desafio no Paraná? No Paraná é o seguinte, existem, segundo o censo, 8.500.000 domicílios urbanos. Se nós pegarmos lá a regra da notícia, lá, 50%, tem 4 milhões de imóveis irregulares. Com mais 800 mil de rurais, nós temos 4 ou 5 milhões de imóveis a certificar. Presidente, são 4 ou 5 milhões de anotações técnicas que precisam ser emitidas para poder certificar esses imóveis aqui. Se nós pegássemos e dividíssemos esse número, 5 milhões, pelos 2.600 profissionais, cada profissional tem que certificar 1.980. Agora, se fosse por especialistas, quase 14 mil imóveis por especialista. Lei tem, né? Tem a lei da regularização fundiária, tem o decreto, tem a lei da regularização fundiária rural, tem o decreto, tem os atos administrativos e judiciais especiais, que são os campeão ordinário, extraordinário, especial rural, especial urbano, especial familiar, coletivo de bens imóveis, e esses detalhes eu vou deixar para a doutora Bianca falar na parte da tarde, sobre o direito agrário. Mas o que acontece é o seguinte, nós não temos o número, nós não temos a informação de quantos imóveis precisamos fazer. Eu fiz uma regrinha aqui matemática de que se cada profissional fizer uma certificação de 150 imóveis por ano, nós vamos demorar só 13 anos se nós contabilizarmos todos os profissionais. Mas se nós utilizarmos apenas os especialistas, presidente, nós vamos demorar 93 anos para terminar essa tarefa. A gente tem tempo para isso? Dá para esperar? Como nação, como Brasil? Dá para esperar. Tudo bem, daqui 100 anos a gente vai ter o que a Europa já tem há 50, que os Estados Unidos já tem há quase 80. Né? Mas a gente não se compara a Europa e a... Tudo bem, mas eles demoraram 100 anos para fazer. A gente vai demorar também, se não começarmos. Deixa eu só contar um caso rapidinho aqui, que é o caso do Porto Camargo. Por quê? Porque a experiência é interessante para que a gente demonstre um pouco dos dados. A gente começou uma regularização fundiária em 2019, não terminou. A gente identificou 1.000 imóveis, 600 imóveis irregulares, então 60%, então a reportagem lá estava equivocada, né? Aqui a gente achou 60%. E conseguimos regularizar 159 imóveis e registrados foram apenas 154. Isso está relatado num artigo que eu publiquei, depois vocês podem jogar meu nome no Google, vai aparecer o artigo, vocês baixem e leem. É bastante interessante a história. Onde fica Porto Camargo, Evandro? Fica na região noroeste do Paraná, na microrregião de Umuarama, no município de Icaraíma, às margens do rio Paraná. É um lugar belíssimo, aconselho que visitem um dia, entretanto, não tem todas as estruturas que poderiam ter. E aí, qual foi o grande problema? O grande problema está aqui, e é por isso que nós fizemos grande questão que a OAB participasse conosco nesse seminário. Por quê? Norma tem, lei tem, profissional tem. Equipamento tem. Mas aí a gente chega no registro. E aí o registro de imóveis diz o que para mim? Alguém parece que, na hora que eu falei registro de imóveis, fez até assim, um pouquinho da boca. Essa aqui é uma nota de devolução que nós demoramos 2 anos para receber. 2 anos. Por quê? Porque ele sequer protocolava o pedido. Eu tive que ir ao Ministério Público para que ele protocolasse. Eu chego no Ministério Público e o Ministério Público diz, não, eu não vou aceitar o seu pedido. Eu falei, calma, peraí. O único órgão que pode me defender
Eu estou pedindo para que vocês façam a averiguação de que um ente não está aceitando o protocolo e você não quer aceitar o protocolo? Aí ela, me dá aqui que eu vou protocolar. Então ele protocolou, 2 anos depois. Então ele emitiu a seguinte nota: seguir rigorosamente os procedimentos da 13465. Vamos pular tudo e vamos aqui embaixo. Deverá ser feita uma outorga de título de propriedade e não CRF. Seguir rigorosamente os procedimentos da 13465. Não por CRF. Em filosofia, nós chamamos isso de paralaxe cognitiva. É o deslocamento ou afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo para esta construção. Ou diz, no início ele diz, nós vamos seguir rigorosamente a lei, e embaixo ele diz, não é para seguir a lei. Aí vai para o juiz, está para deliberar para o juiz, isso daqui. E eu estive essa semana, antes de vir para cá, alegremente fui convidado pelo Ministério Público para dialogar sobre isso. E mostrei para ele, ele falou, não, mas isso aqui está errado. E eu li, Evandro, mas agora você me explicando, realmente está errado. Eu falei, ok, como é que vocês vão decidir? Porque, veja só, qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? Tem problema? Não. A gente está há 4 anos, indo para 5 anos agora, e fizemos a certificação de 150 imóveis no universo de 600. Isso aqui era só um experimento. Era só um experimento. Porque em volta do Parque Nacional da Ilha Grande tem mais 17 cidades como essa. Isso repercutiu na toda a grande região de Umuarama, de tal forma negativa, de que lá na nossa região, vou pular esse, que ali fala, é um artigo da lei, né? Que lá fala, ali fala sobre o registro da CRF. E o que acontece é que repercutiu de tal sorte que os cartorários na nossa região dizem o seguinte, aqui não se realiza regularização fundiária, porque a nossa região foi colonizada. Portanto, uma vez que a nossa região foi colonizada e foi feito o loteamento e foi feito um plano de cidade, não cabe REURB, porque só cabe REURB em favela. Então, nós criamos aí, não tínhamos uma cultura cartográfica, e criamos uma outra cultura, que é a metonímia da favela. Então, REURB é só na favela. Tem favela? Não, não é favela. Então, não é REURB, é qualquer outra coisa. É legalização de loteamento, é uso capião coletivo, mas não é REURB. Ponto? Vocês aprenderam isso? Tá, porque nós aprendemos. Aqui é um outro processo, em casa, dentro de casa, tá? 185 unidades, em que nós pegamos, essa é a nota, essa aqui é a decisão judicial, nós pegamos o processo, levamos aos advogados da Câmara, eu não sou jurista, doutor Rômulo, eu não sou jurista, então, assim, eu preciso conversar com o advogado, e eu preciso que ele me oriente, e o advogado vai me dizer, Evandro, segundo a Constituição, o direito de... E eu, ok, então como que nós vamos fazer? Não, faz o seguinte, você revoga a lei que criou o loteamento, tá? A lei municipal que criou o loteamento, criando uma lei nova que abarque a regularização fundiária, porque essa lei é de 2007, essa lei municipal é de 2007, entraria em conflito com a lei que é a 13465, que é de 2017, 10 anos depois. Bom, aí o cartorário disse, não vai não. Aí nós entramos com um processo de suscitação de dúvida, o juiz diz, a razão assiste ao oficial do cartório de registro. Só aqui já, pronto, matou, né? Esquece. Volta para casa. E aí, no final, o juiz diz o seguinte, deverá o município outorgar as escrituras em favor dos concessionários.
ele identificou que o loteamento, o empreendimento é feito pelo poder público, tá? Ele identificou que, então, o loteamento, o beneficiário era um cessionário. E, sendo cessionário, não cabe reurb. Ok, eu concordo com isso. Mas o que é um cessionário? Cessionário é quando você pega uma área industrial, por exemplo, e cede a uma empresa para que a empresa tenha suas atividades industriais. É uma cessão de uso. A propriedade continua sendo do município e ali está tendo uma atividade particular, privada, sob cessão. Não é o caso. E a gente teve auxílio de 3 advogados, um da Câmara Municipal e 2 do Poder Executivo, para poder elaborar essa lei, e chega lá no registro de imóveis, negativo. Aos conselheiros federais, presidentes dos conselhos federais que estão aí, nosso desafio é o seguinte, são certificar 37 milhões de imóveis irregulares, mas pode ser 45, 48 também. Tá? Se a gente colocar na mão de todos os nossos profissionais, nós vamos demorar 8 anos. Aqui na nossa regional, nós vamos demorar 16 anos. Evandro, mas agora há pouco você falou sobre 13 anos lá atrás. Os números podem dançar para lá. É igual bolero, pode ser 2 para cá, 2 para lá também. Porque a gente não sabe, não tem informação nenhuma. E aí, quais são as possibilidades? As possibilidades são essas. Ó, milícias faturam com empreendimentos imobiliários clandestinos no Rio de Janeiro. Aqui, notícia do Ministério Público. Milícias e a exploração de terras na região do Medanha, estudo de caso. Isso aqui é um artigo científico. Polícia fazem operação contra desmatamento e venda de terreno ilegal. E aqui é mais legal, ó, tem um empreendimento de 4.000 hectares lá no Parque Estadual do Medanha. E aí, eu trouxe aqui do Rio de Janeiro, se tiver alguém do Rio de Janeiro aqui, não fique chateado não, tá? É porque é o que está disponível. Não está disponível nada de Cascavel, por exemplo. Cascavel tem problema? Talvez não tenha. E aí, qual é o maior programa habitacional do Brasil? As milícias. Aonde o Estado não chega, tenha certeza, alguém vai agir pelo Estado. Tenha certeza disso. Tá? Então, alguém está fazendo pelo Estado. E aqui, essa autarquia é uma parte do Estado. Bom, vou pular isso daqui, é a mesma coisa. Opa, essa aqui é interessante. Aqui é um mapa das unidades regularizadas. Ó, onde é mais escuro, é mais unidades regularizadas. E aqui é o mapa das milícias. Então, onde tem mais concentração de milícias, é onde teve mais unidades regularizadas. É o nosso grande empreendedor. Bom, essas 2 imagens aqui dão muito o que pensar. Todo mundo conhece esse termo aqui, né? Varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós estamos há 173 anos varrendo a sujeira para debaixo do tapete. E aí está até vazando, extravasando ali pelo bueiro. E aí, quando o tapete fica assim, gente, o que a gente faz? Quando fica tanta coisa debaixo do tapete, aí eu tenho uma sugestão. Ali, ó, Shopee, AliExpress, Mercado Livre, Shein. Você pode comprar um tapete maior. É baratinho ali, ó, compra ali, ó, e cobre, que não precisa ver essa sujeira. Tá? Mas vamos falar sobre coisas mais positivas. Então, aqui no Paraná tem o programa Moradia Legal, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Aqui é um programa estadual, aqui é o governador Carlos Massa entregando algumas unidades regularizadas. Em Santa Catarina tem o programa Morada Legal. Né? Floripa lança programa de regularização fundiária. Então o problema está sendo resolvido. Posso voltar para casa que, né? Não precisa se preocupar com isso daqui. Bom, quais são os problemas? Os problemas é que a gente teve sistema de registro sesmarial, regime de posse, lei de terras e o período republicano, e tudo isso aqui está valendo. E todos esses títulos aqui, ó, eu extraí isso de um artigo que está na Procuradoria-Geral do Estado do Pará, e eu destaquei aqui a carta de anuência que eu gostaria de conversar sobre isso. No georreferenciamento, a gente já teve bastante dificuldade com o procedimento.
e o procedimento foi solucionado pelo INCRA. Hoje, o problema do georreferenciamento rural é a carta de anuência. Tá? Porque você precisa, para levar para o cartório, quando você vai alterar a matrícula, não sei se você sabe que, para os juristas, o registro do imóvel, seja como é que ele foi feito, ele é um ato jurídico perfeito. Mas, Evandro, ali tem uma área que é 1.000 metros e na matrícula está falando que é 500. Ato jurídico perfeito. Eu não sei por que tem o perfeito aí, mas é um ato jurídico. E aí você precisa, para alterar essas medidas, a concordância do limite de confrontação, e a gente tem pela tal da carta de anuência. Porém, a carta de anuência, no Brasil, já foi título de propriedade. Isso está impregnado na nossa cultura. Então, quando eu chego para os mais antigos, né, Jair, e digo assim, precisa que você assine aqui a carta de anuência, o cara fala, não vou assinar, não. Não, mas não assino, não, vou levar para o meu advogado. Aí leva para o advogado diz, não assina, não. Porque na cabeça dele, esta carta de anuência é um título de propriedade. Ele está pensando assim, eu vou pegar a minha propriedade e passar para você. Só que ele não consegue verbalizar isso, ele não consegue explicar isso. Então, tentaram, há 2 anos atrás, alterar e tirar do artigo 13 a exigência de cartas de confrontação, né, de reconhecimento de limites para a certificação. Aí erraram o artigo, né? Era para ser o 213 e mandaram para o 176 e alterou a lei 6.015 e não vale para nada. Então, é mais um detalhe para a gente colocar lá, professor Lino, para os políticos alterarem, né? Buenas. Lembrando aqui, eu deixei anotado aqui, que a política ela tem 3 dimensões. Existe a dimensão que é dos burocratas e dos diplomatas, que são a dimensão das instituições, dos juízes. Tá? Não é essa que a gente trabalha. Tem uma outra dimensão, que é do partido político, que é desse agente que veio agora há pouco aqui. Tá? É o ator político. Não é essa que a gente trabalha. A gente trabalha com a terceira dimensão, que é a chamada policy, que é as ações materiais denominadas programas políticos ou planos de governo. Então, nós trabalhamos com esse objeto. Precisamos montar planos, planejamentos, ações como conselho para resolver esse problema. Se o problema é a alteração da lei, nós temos que nos reunir, fazer uma petição para que seja alterada a lei. Se o problema é habilitar os nossos profissionais, professor, nós temos que criar cursos e possibilidades para que os nossos profissionais possam, então, serem habilitados a essa ação. Então, resumindo a nossa questão, qual é o papel do técnico industrial nas modalidades aí da agrimensura? É resolver esse grande gargalo que o Brasil tem de certificar esses imóveis. Nós temos 173 anos de problemas varridos para debaixo do tapete. O colega perguntava agora há pouco sobre o processo da regularização fundiária. Eu fiz uma regularização de um imóvel de 32 metros quadrados. Grande discussão, grande celeuma sobre se poderia registrar ou não poderia registrar. Bom, eu disse, não registre. Pega o tapete, varre de novo para debaixo do tapete. Nessa, o registrador entendeu. Falou, é verdade, eu vou registrar. Está registrado. Porque a regularização fundiária não é um projeto de loteamento. Não é. O projeto de loteamento você vai tratar pelo Estatuto das Cidades, você vai seguir a normativa do plano diretor, você vai seguir isso. Regularização fundiária distorceu o território, já atrapalhou tudo. Então, é como nós falamos, a gente reconhece muito mais fácil o refis. Por que o Estado faz o refis? Porque o cidadão, de alguma forma, não conseguiu pagar os seus impostos. Queira ou não queira, mas às vezes ele não queria, né, pagar mesmo, mas ele não conseguiu. Aí o Estado fala, vem cá, vamos nos reconciliar. Você me paga isso daí a longo prazo e a gente fica bem. Regularização fundiária é o mesmo sentido metodológico, filosófico. Pessoal, nós estamos sem tempo, meu muito obrigado, mas
vou deixar a oportunidade das perguntas para vocês enviarem pelo e-mail, ou se nós nos encontrarmos aqui pelos corredores, para a gente ir lá matar quem está nos matando. Muito obrigado. Oh, o Marcos abriu a exceção para nós, temos 2 perguntas, vai. Oh, o Lúcio. Oi, Evandro. Você falou ali do REURB e não falou do Lar Legal. Falou Cidade Legal, mas a gente reconhece como Lar Legal. O que eu venho percebendo no mercado? Por exemplo, o Lar Legal, juridicamente, ele está passando por cima do REURB. Estou certo ou estou errado? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado que você abriu também uma crítica que eu gostaria de deixar a esses 2 programas do Tribunal de Justiça, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. Tá? No caso do Paraná, chama Moradia Legal. No caso de Santa Catarina, Lar Legal. No caso do Paraná, o tribunal habilitou apenas 5 empresas. Nenhuma de técnicos. Não, mas você precisava de toda a documentação, assim. Eu enviei. Não foi analisado. Não, você precisava... É uma exigência lá que precisa ter 100 imóveis registrados. Eu tenho 159. Não habilitaram. Então, há uma reserva de mercado aí. Eu não sei em Santa Catarina, mas em Paraná tem. O programa Morada Legal, Moradia Legal, é um projeto, eu conheci pessoalmente o desembargador Abraham Lincoln, e ele, é interessante o nome dele, né? E ele me disse o seguinte, é um processo judicial especial, tá? Então, é feito todos os procedimentos da regularização fundiária aos moldes da 13465, mas não é a 13465, não é um processo administrativo, é um processo judicial, em massa, como se fosse uso capião coletivo, mas não é uso capião coletivo, é um processo judicial especial. Então, isso é analisado por um colegiado no tribunal, esse colegiado aprova esse procedimento, e há uma decisão judicial, vai para o cartório, cumpra-se. Esses 2 programas não resolvem o problema, são bala de prata, para resolver problemas específicos na sociedade, que são bairros sociais. Esse programa é um programa social, voltado a pessoas de baixa renda. Aí eu te pergunto, e as chácaras de lazer? E esses parcelamentos de solo que a gente está vendo proliferar em todos os lugares de forma irregular? Como é que se regulariza? Faz a regularização de loteamento. Você entra com a regularização de loteamento, o órgão ambiental diz, não pode. Não passa no Código Florestal. Então, tem que ser outro mecanismo. É a regularização fundiária específica. Tá? Então, deixa o social que o Estado atenda, pelos 2 programas aí do tribunal, ou pelas ações ali do governo do Paraná, pela Coapar. Ok? Só que também temos que reivindicar a presença de técnicos nesse projeto, porque não tem nenhum técnico participando desses programas. Isso é uma exigência que nós temos que fazer como conselho, mas qual é a nossa parcela, a nossa participação? Porque quem vai lá medir é o técnico em agrimensura. Mas quem assina o mapa memorial é o engenheiro civil. E muitas vezes, professor, sem habilitação e georreferenciamento. Não. Ele não poderia assinar um memorial descritivo georreferenciado porque ele não é habilitado em georreferenciamento. Então, isso, a comissão de fiscalização, conversava com o pessoal da comissão de fiscalização. Tem que fiscalizar. Exercício. Doutor, vai, doutor. Complementando aí a brilhante palestra do Evandro, lógico. Exercício legal de uma profissão, né? Desvio de função. Tudo isso. Perfeito. A outra pergunta? Respondi, Lúcio. Tá. Bom dia novamente. Só uma colocação, assim, no Estado do Maranhão também, o tribunal fomentou um projeto nesse sentido, chamado Registro para Todos, no mesmo
também na questão de regulação fundiária, e o Conselho já foi comunicado, o CRT-02, através do Dr. João, já está entrando por termos de cooperação com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria, para também fazer parte. Foi criado um provimento chamado Provimento 010, 2022, lançado pela Corregedoria do Estado do Maranhão, que tirou algumas lacunas, que todo mundo que conhece a Lei 13465 sabe que ela possui algumas lacunas, que é isso que gera essa insegurança no ato de registrar o processo. Então, essas lacunas vieram, algumas foram sanadas pela 010 no Estado do Maranhão, por ser um provimento. E os cartórios todos foram alinhados, todos foram notificados do ato de regularização, e isso meio que resolveu o quesito regulação fundiária no Estado do Maranhão. Meio, porque a gente entra na questão de demanda de técnicos, que é a mesma barreira que vocês têm. O Maranhão tem a mesma dificuldade, não só o Maranhão, como a gente pode colocar o Ceará, a gente pode colocar o Piauí, colocar diversos estados que estão dentro da nossa gleba, que tem essa deficiência de técnicos para atender. As corregedorias e tribunais estão até tentando fazer um projeto para sanar essa lacuna, mas existe essa deficiência de profissionais e existe também esses problemas com relação à aplicação da lei no ato de regularizar o imóvel. Então, eu vejo que vocês também estão buscando, achei muito legal. No Maranhão, doutor João tem ciência, eu atuo em parceria com a Corregedoria, dando palestras sobre regulação fundiária para prefeituras, nesse ato de proceder, criar o processo, emitir. Então, achei muito legal, só parabenizar as suas palavras, tá bom? Obrigado. Inclusive, reforçando esse comentário, nós gostaríamos que estivesse participando conosco aqui, Ministério Público Regional, Estadual, de Santa Catarina e do Paraná, e a Defensoria Pública deveria estar participando conosco nesse seminário. Claro, a Evanda fica muito longo, poderíamos fazer de 2 dias. Podemos pensar isso para o próximo. Precisamos ter a relação entre essas instituições fortalecidas, porque, sim, tem campo para os engenheiros trabalhar, porque eles vão trabalhar nos projetos de drenagem, no projeto de pavimentação, no projeto de execução. E nós vamos trabalhar no campo das medições, da identificação dos proprietários e tal. Então, e outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, presidente. Então, os técnicos 360 na regional de 04 devem estar com as burras cheias de dinheiro. Devem estar com serviço, doutor Rômulo, até por aqui. Exemplo aí, o Maurício não veio porque está cheio de serviço. Né, Jair? Eu perguntei ontem para o Jair, aí o Jair pegou assim, o mercado está aquecido, então. Ele falou, não, só se nós vestir mais blusa, porque... Então, é o seguinte, não está acontecendo, é só pegar e fazer uma estatística simples de quantas TRTs estão sendo emitidas por regularização fundiária frente a um universo de 37 milhões de imóveis a certificar e a regularizar. É só fazer uma matemática simples, matemática de boteco isso daí. Quantas TRTs nos últimos 5 anos foram emitidas de regularização fundiária? E é só você fazer uma projeção geométrica para saber quantos anos vai terminar. Aí, Wanda, mas tem o outro conselho. Sim, tem o outro conselho. Lá eles têm 40 mil profissionais habilitados no campo da agrimensura. Só que também, lá eu não consegui esse dado. Quantos são habilitados em georreferenciamento? Porque não necessariamente o cara é engenheiro florestal, ele é habilitado em georreferenciamento. Tá, o professor Lino, né, professor? Grande parte dos alunos lá do IFSC são de graduação. Vão lá. Isso é uma coisa que precisamos, recobrar e lembrar fortemente. Alunos de graduação e mestrandos vão lá fazer o curso técnico no IFSC. Georreferenciamento técnico, curso técnico. Então, nós precisamos ter cursos de extensão, aperfeiçoamento profissional do nosso quadro já efetivo, que estão registrados e habilitados, e os novos precisam ter conhecimento dessas leis, dessas normativas e o universo que eles estão entrando do mercado de trabalho. Mas eu digo, a região que eu conheço, ninguém está fazendo nada. O que está sendo feito é o seguinte, levanta o tapete mais um pouquinho e varre mais um pouquinho. Essas ações pontuais de Estado e tribunais de justiça, eu digo, são ações pontuais. Não vai resolver o problema. Eles vão fazer algumas ações, chegar em algum momento eles vão parar.
porque o campo de ação deles não é o total. É resolver aqui, ali, ali. Resolveu? Resolveu. Pronto. E o resto? A sociedade tem que resolver. E nós somos a sociedade. Obrigado.